Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta com o assunto de filhos narcisistas. Nós tivemos o primeiro vídeo, é um assunto muito extenso, todos nós sabemos, né? Falar de filhos, falar de criação de filhos já é um assunto bem extenso. Então, como eu disse antes, nós teríamos o segundo vídeo a respeito desse assunto. E talvez tenha muito mais, né? Porque é um assunto muito interessante e muitas vezes pesado, né? Então, gente, quem assistiu primeiro já está mais ou menos entendendo o assunto. Quem não assistiu, dá uma olhadinha lá na playlist sobre narcisista, transtorno de personalidade narcisista, a playlist. Dá uma olhadinha lá, tem vários assuntos sobre narcisista e tem um vídeo número 1 sobre os filhos narcisistas, tá? Quem quiser já dá um like aí no vídeo, porque as coisas vão acontecendo, a gente vai ouvindo, a gente vai pensando e acaba esquecendo no final, né? E se não assinou ainda o canal, dá uma assinadinha aí, ajuda o canal a continuar crescendo, tá bonito de ver, cada dia ele cresce um pouquinho mais. E o YouTube está entendendo então que esses assuntos todos são relevantes e interessantes para muitas pessoas, ok? Mas vamos continuar então a nossa conversa sobre filhos narcisistas, né? Nós falamos algumas coisas sobre criação dos filhos e aquilo que pode refletir na sua personalidade, né? E até mesmo da identificação, que muitas vezes os filhos se identificam, né, com uma estrutura do pai ou da mãe, uma estrutura de personalidade, onde ele vai se identificar por N motivos, muitas vezes porque acha interessante, acha legal, como também como uma defesa. Para se defender daquele tipo de pessoa, acaba se igualando a ela, porque daí a relação vai ser de igual a igual. Quando nós estamos lidando com a criação de filhos, estamos lidando com os filhos que nós temos e que temos muito amor, muito afeto, muito carinho, fica muito difícil olhar para essa criança, para esse adolescente e ver que há uma frieza muito grande ali, né? Se fica num primeiro momento pensando o que eu fiz de errado, onde é que eu errei na educação, o que eu esqueci de passar de mensagem, o que eu tenho que fazer para que o meu filho ou a minha filha consiga enxergar essas coisas de maneira diferente. Então, existe por parte de pai e de mãe esse tipo de questionamento e sentimento. Só que, no refletir sobre isso, é necessário que seja uma reflexão clara, transparente, sem ter um emocional pesando essa reflexão como uma culpa, por exemplo. Porque se você usar a culpa, eu dei pouco amor para o meu filho, para minha filha, porque eu estava tão preocupada com tal e tal situação da minha vida que esqueci meu filho, por isso que ele é assim. Então, eu agora vou conseguir suprir tudo isso fazendo o que ele precisa, o que ele quer. Não, se você vai nesse viés, você se perde mais ainda, porque não é essa a questão. A questão é refletir e ver, bom, quando meu filho era pequeno, eu não dei limites o suficiente porque eu achei que isso ia magoar, que isso ia traumatizar. Então, vamos buscar os limites. Então, é necessário, a questão do limite na educação desse filho. Eu fui muito rígido, eu fui muito endurecido, eu não dei voz para o meu filho, eu não deixava ele se expressar. Então, há uma mudança aí, traga o seu filho para próximo de você, com mais diálogo, com mais atenção, com mais carinho. Então, essa reflexão é para isso, e não para se culpabilizar por situações. Porque eu estava preocupada com o trabalho, eu estava preocupada com o casamento, eu estava preocupada com o dinheiro, não importa isso. E sim a ação.
O que eu posso fazer de diferente que faltou ou esteve em excesso na vida desse meu filho e da minha filha e que eu possa modificar para tentar estar mais próximo, chegar mais próximo desse filho e ver quais as possibilidades de aprimoramento, de mudança em relação àquele perfil que aquela criança ou aquele adolescente tem. É importante também ter um entendimento sobre as fases da vida do ser humano. Então, um adolescente por si só já é prepotente, né? Um adolescente por si só, na sua grande maioria, já é arrogante. Eles sabem tudo, eles conseguem tudo, eles são o máximo, né? Eles não precisam de adulto nenhum, a maioria deles não querem saber de pai e mãe por perto, querem ficar só com seus iguais, os seus grupos. Né? Hoje em dia, com o mundo virtual, é muito computador, jogos, celulares, tablets, é tudo muito virtual. Então, eles é que são. Então, isso é um tanto quanto narcisista, é um tanto quanto egóico, né? Então, saber chegar nesse mundo sem invadir esse processo de crescimento, mas colocando limites bem pontuais, a palavra mais falada e mais exigida na educação de um filho é limite. Não existe outro, né? É o limite. Então, em cada momento da sua vida, é necessário a pessoa entender até onde ela pode ir, porque a sociedade aí fora é assim, né? Nós temos os limites sociais de convivência, no trabalho, nas relações, tudo tem o seu limite. Então, nós não podemos invadir espaço de ninguém, nem determinar aquilo que eu quero na vida dos outros, né? Então, isso a gente aprende quando? Em casa, com a relação da educação familiar. Então, o limite é essencial. O adolescente, ele tem que saber que ele tem que chegar em tal horário em casa, mas chegar. Ele tem que responder o chamado dos adultos. Ele tem que manter o seu espaço arrumado e limpo. Ele tem que cuidar daquilo que é seu. Não é a mãe, o pai, ou seja lá quem for, fazendo tudo pelo adolescente. Não tem que ficar carregando as suas coisas de um lado para o outro. Não tem que limpar, não tem que arrumar. É o adolescente que tem que fazer isso. Porque isso ele vai levar para a vida toda. É a organização da vida. É aprender desde cedo, desde lá criancinha, desde lá quando já está com seus 2, 3 aninhos de idade, que consegue pegar os seus brinquedinhos e levar para o lugar certo, até a sua vida adulta, para o resto da vida. A organização, a limpeza, o entendimento do cuidado de si e das suas coisas e do social. Vamos lá, pessoal, tivemos um probleminha aqui com o vídeo. Mas, como estava falando a respeito do adolescente, né? Então, é necessário esse entendimento dele e das suas coisas, do seu próprio corpo, para poder também olhar ao seu redor. Então, é entender as necessidades da família, dos amigos, a necessidade de manter as coisas em ordem no mundo social. Então, no momento em que a gente passa essas informações, nós estamos ajudando para se tornar um ser humano de uma personalidade saudável. No momento em que deixamos de passar essa mensagem, no momento em que nós não salientamos isso, nós não usamos dos limites necessários para isso, nós estamos ajudando para uma personalidade com algum tipo de transtorno. E no caso aqui, nós estamos falando do narcisista, vai ser uma pessoa onde só vai olhar para si, só vai se importar com a sua vontade. Então, não, eu não quero arrumar nada, tem alguém que arrume por mim. Eu não quero cuidar de nada, tem quem cuide para mim. Eu não vou fazer nada, tem quem faça por mim. Então, essa mensagem ele a recebe desta maneira. Então, ele não vai ter essa empatia, ele não vai desenvolver
esse cuidado com o outro, muito menos consigo. Alguém vai fazer por ele, alguém vai. Então, no momento em que você faz tudo por esse filho, faz tudo para esse filho, ele não precisa fazer movimento nenhum na vida. Ele se vê como o centro das atenções. Então, a mensagem passada é: o mundo vai fazer para mim, o mundo vai fazer por mim. Então, é importante ter esse entendimento. Ah, mas Nanu, eu já fiz tudo errado então, e agora o que eu faço? Comece agora a dar esses limites, corte agora esse tipo de relação. Ah, mas meus filhos já são adultos e eu tenho um filho que é bem assim, é arrogante, prepotente, acha que pode tudo, que faz tudo, que é o melhor, humilha, manipula, é bem assim, Nanu. Ok, faça isso agora. Dê esse limite agora. Ele vai deixar de ser assim? Provavelmente não vai mais. Mas não vai mais conseguir te manipular, não vai mais conseguir te agredir, não vai mais conseguir criar situações de humilhação na família. Entende? Então é necessário, por mais que doa, mais sofrimento que se tenha, é importante colocar esses limites, determinar esses limites. Não tem como ter uma relação com uma pessoa que cresceu sem entender e compreender que isso existe e ter de uma forma saudável. Infelizmente, você pai, você mãe, que acabou tendo um filho que se desenvolveu desta maneira e que se tornou um narcisista ao longo do tempo, você vai ter uma relação assim. Você vai ter uma relação abusiva, você vai passar a ter medo, você vai passar a ter receio, você vai passar a ter, se sentir encolhido, submisso no seu próprio espaço, na sua própria casa. Porque aquele filho vê aquele espaço, aquele lugar e vê você como uma propriedade dele. Então você vai passar a servi-lo o resto da vida. Então é necessário limite, até mesmo de convivência, colocá-lo no seu lugar, fazer com que ele compreenda que não, ele não vai mais abusar, ele não vai mais ultrapassar esses limites. Então o limite é essencial, o limite é importante nessas relações. Todas as relações, dar limite aos filhos é primordial, mas quando a gente se depara com um filho que nós observamos que tem todas as características, ou quase todas, de um narcisista, o limite é fundamental. É o não. Você não vai mais invadir. Não, você não vai mais abusar. Não, você não vai mais manipular. É importante quando o filho já deixou de ser criança, já deixou de ser adolescente, já é um adulto e você observa que infelizmente todos os seus esforços foram em vão e aquela criança se tornou um adulto extremamente abusivo e você se dá conta que é um narcisista. É importante você cuidar para não, por pena, porque pai e mãe sentem pena, querem ajudar, querem entender, querem ainda fazer de tudo. Cuidar para não sair prejudicado. Porque, infelizmente, dependendo do grau de narcisismo que seu filho tem, você pode ser uma grande vítima. Você pode perder tudo. Porque a manipulação, quando adulto, a manipulação maior em relação aos seus pais é a financeira. Então, você pode perder tudo. Você acaba entrando numa falência financeira, porque você faz de tudo por aquele filho que exige tudo de você, porque você se sente culpado. E ele usa essa culpa. Ele passa o tempo inteiro da relação deixando claro que ele é assim porque você falhou. Então, ele exige de ti que dê o que ele precisa, dê aquilo que ele merece, aquilo que ele quer. E geralmente é o financeiro. Se você tem outros filhos, ele vai fazer de tudo para ficar com tudo para si e vai escantear, vai afastar esses filhos. Então é importante ter cuidado,
é importante que você procure ajuda, que você esteja envolvido com pessoas, que você consiga conversar, que você consiga trocar ideias, que você consiga expor o que você sente, o que você vivencia com esse filho. E, principalmente, é importantíssimo que você procure ajuda terapêutica para que possa se fortalecer emocionalmente e possa entender essa situação e como lidar com esse filho narcisista. E, chegando a um ponto final, se for necessário, até mesmo se afastar o máximo possível desses filhos, pois infelizmente eles não vão mudar, eles optam por ser assim porque assim eles estão tendo os seus retornos, né? E eles não vão conseguir sair disso porque geralmente eles não querem. Então é mais fácil se afastar do que estar vivenciando assim dessa maneira. Bom, gente, muito assunto. Teremos muito que conversar a respeito disso. Quem ficou até aqui, dê o seu like. O YouTube precisa desses likes para entender que o assunto é relevante e mande para mais pessoas. Assine o canal, ajude ele a crescer cada vez mais. Está sendo legal ver cada dia ele crescendo mais um pouco. Comente, fale alguma coisa, diga alguma coisa, tudo será respondido e pode se tornar um próximo vídeo. E compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando escutar um pouquinho a respeito desse assunto. Prometo que teremos mais vídeos a respeito disso e até o próximo.